Olá, tudo bem? Terça-feira, 18 de outubro de 2022. Bom, o assunto em destaque no dia de ontem foi o tiroteio em Paraisópolis, em São Paulo, né? Durante um evento da campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Mas ainda hoje, o debate da Band entre Lula e Bolsonaro, continua repercutindo nas redes sociais. Para conversar sobre esses assuntos, aqui estão Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Começando agora os quatro elementos. Nessa segunda-feira, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso comentaram o debate da Rede Bandeirantes e do Grupo Folha em um programa especial que está à disposição aqui no instantenews.1. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Arlindo, que ainda não falou sobre o assunto. É com você, Arlindo. Diz aí. Bem, no comentário que nós fizemos sobre o debate da Globo, eu observei que achei o formato maçante, né? Chato, chatérrimo. E até invoquei a necessidade de o Walter Clark ressuscitar para ir lá e dar um jeito no programa. Esse formato do último debate foi bem melhor, né? Ainda dá para aperfeiçoar um pouco, mas creio que já foi muito bom. Todavia, continuou aquele ambiente hostil, totalmente hostil ao Bolsonaro, né? TV Cultura, Folha de São Paulo, UOL, a Bandeirantes que só fingiu que não estava desse lado quando os empresários foram presos porque com medo de perder anunciante, né? Mas é a mesma turma. Então, ambiente hostil, jornalistas fazendo perguntas também hostis, né? É, E o diretor de TV, que certamente instruiu o Lula e instruiu os cameramen a pegar o Bolsonaro mal, deixar o Bolsonaro num segundo plano, insignificante diante daquele Superman. Lula, Lula. Você se lembra? A primeira pergunta foi para o Lula. Ele veio logo para frente. Veio logo para frente. Quando ele olhava para um lado, a câmera encarava e o colocava em primeiro plano. Eu olhava para o outro, imediatamente isso acontecia. E no Bolsonaro quase o pegaram de costas. Só faltou isso. Só Então, faltou isso. Então, no início, por causa disso, o Lula cresceu um pouco. Parecia que era o dono do espetáculo, né? Um ator e tal. Mas aí o Bolsonaro começou a vir. O Lula, não sei se ele viu o Moro ali na primeira fila, o testemunho ocular dos crimes, né? Dos vários crimes é, do amigo meu. Aí eu fui jogador de vôlei, né? Aliás, eu ainda jogo. E no voleibol existe uma coisa que é importantíssima, é a linguagem do corpo. Eu, por exemplo, eu joguei no Fluminense durante 17 ou 18 anos, e nos últimos 10 eu tive um levantador, Ronaldo Ferreira Gomes, infelizmente falecido agora recentemente. Eu e o Ronaldo, eu cortava umas 12 bolas diferentes, e nós não combinávamos a bola, era pelo corpo, pela imagem, pelo modo dele se postar e eu me postar, que nós nos entendíamos. Hoje, um grande treinador de vôlei, o que ele mais quer saber é qual é a linguagem de corpo do levantador adversário. Porque se ele decifrar a linguagem do corpo do levantador adversário, ele saberá onde as bolas irão, etc, etc. Então, quero dizer a vocês o seguinte: em termos de linguagem de corpo, chegou um momento em que o Lula
apareceu arrasado, nervosíssimo, esfregando as mãos, falando, não completando as frases, as palavras, e irrequieto. Não sei se vocês viram, mesmo sendo opaco aquela placa lá Púlpitozinho, né? Púlpito. no púlpito, a gente via que no púlpito do Lula tinha duas garrafas diferentes. Eu não sei, não, estou desconfiado que ali tinha mutreta. Com medo, Dizem que ele Arlindo. bebeu toda O a água da fato é que, transposição pela política linguagem francesa. do corpo, o Lula confessou que amarelou, e disse um monte de asneiras. Comumente, o Lula, com uma tranquilidade, ele acha que, como ele chuta uns números e ele acha que o adversário não vai checar, não tem como checar, ele vai chutando. Então, pô, o Lula e diz muita besteira, ele está decrépito. O Lula falou sobre uma ponte que liga Minas Gerais a Mato Grosso. Pô, essa ponte tem que ter mais de 1.000 quilômetros, bicho. Tem? Pô, Geografia, nota 0. Essa ponte é mais ou menos do tamanho do roubo que ele cometeu no Brasil. É de espantar, né? É isso aí. Olha aqui, Agora, vocês se lembram da pergunta que que o Josias fez, o tal do Josias lá do Quintal. de Souza, querendo comparar mensalão com orçamento, esse orçamento que dizem que ninguém conhece, mas não tem nada de secreto, e que é uma lei, e que o Bolsonaro tentou vetar, mas depois viu que o veto ia ser derrubado. Ele entrou num acordo para melhorar a situação. O Josias fez esse paralelo. Quis igualar o roubo do Lula ao fato do Bolsonaro ter que negociar. E o Lula ainda deu uma escovada nele, começando a responder, dizendo: você tem que aprender que, como se ele não soubesse. E realmente me pareceu não saber. Mas o Lula já estava comendo S, Arlindo, e se o debate durasse mais um pouco, ele ia começar a comer as vogais que vinham antes, aí ninguém ia entender nada. Comeu. E Os às plurais... vezes ele exagerou um pouco. Ele disse que o PT propôs 600 mil reais de abono, auxílio emergencial. Depois, é um despreparado, analfabeto funcional, pô. Ele já não consegue decorar mais nada. Então, escreveram para ele que ele acusasse o Bolsonaro de, quando houve o Bolsonaro e o Moro, né? Quando houve a Lava Jato, que a OAS, a Odebrecht, os corruptores, as firmas não fossem punidas, porque você acabou. Tinham escrito para ele: olha, com isso, com a destruição dessas firmas, foram perdidos 4,4 milhões de empregos, ou seja, 4 milhões e 400 mil empregos. Ele foi ler o papel e disse assim: com isso, você desempregou 4 milhões e 4 pessoas. Quer dizer, o 4 ali para ele é 4 unidades. Enfim, até tem eu recebi aqui um repertório de bobagens que ele falou. Pô. Não sei se vocês viram isso. Falou asneira. Está decrépito. Como é que um homem desse, bom, além de ser corrupto, né, ladrão, pode ser presidente da República? Não tem a mínima condição, né? Então, o que o debate me mostrou foi isso: um analfabeto funcional, muito esperto, com grande criatividade para a corrupção, querendo, inocentado por um amigo meu, né, o Fachin,
querendo ser presidente da República. Minha gente, reflitam bem o que vocês vão fazer do nosso país. Mas vamos lá, vamos lá. Agora, foi surpreendente a presença do Moro, né? No debate, né? Ah, com certeza. Com certeza. Marcelo Campos, além do que você já comentou no programa de ontem sobre o debate, você me disse que gostaria de falar sobre o Day After. O que você tem de informações para a gente nesse momento? Olha, eu acho que a maior prova de que o presidente Bolsonaro se saiu melhor nesse debate de domingo, ela foi estampada na primeira página da Folha de São Paulo de ontem. Nenhuma informação sobre o debate, zero. E olha que o Grupo Folha foi uma das empresas que fazia parte do pool que organizou o debate, né? Eu assisti também a entrevista do jornalista do Grupo Folha, como é que é o nome dele? O Josias, eu falei Quintal, mas é Josias. O tal da pergunta. Josias de Souza. Ele disse que o Lula tinha começado bem o debate, mas depois deu espaço para o presidente Bolsonaro nadar de braçada, os termos que ele usou. Ele não entendeu por que o Lula tinha se desvencilhado, não tinha se desvencilhado, né, do Daniel Ortega até agora. Mas ele enfatizou que no terceiro bloco, o Bolsonaro soube muito bem administrar seu tempo e o Lula não, né? Tanto que o presidente teve quase 7 minutos para falar sem interrupção. E no final da entrevista ele disse que o Bolsonaro não nocauteou o Lula, mas ganhou a luta por pontos. E um outro ponto que eu quero destacar também foi a presença do ex-juiz Sérgio Moro. Eu fico imaginando, né, o Lula vendo o Moro na plateia o tempo todo, já que ali naquele estúdio estavam só os assessores diretos ali da campanha, o Lula psicologicamente deve ter ficado abalado, né? E depois, naquela entrevista pós-debate, o Moro estava ao lado do presidente Bolsonaro e disse que ele teve divergências com o presidente, mas que foram superadas porque não deixar o Lula voltar ao poder é muito mais importante do que qualquer divergência, né? Mas eu só gostaria de deixar aqui a minha opinião com relação ao ex-ministro Sérgio Moro. É claro que nessa hora o apoio dele é importante, e não há dúvida disso. Só que eu não acho que seja uma pessoa confiável, sobretudo pelo que ele fez com seu padrinho político, Álvaro Dias, e com o próprio Bolsonaro, que a gente viu. O Moro, ele não tinha saída, ele não poderia ficar em cima do muro nesse segundo turno, porque isso aí ia ser mortal para ele. E por isso ele refletiu e resolveu apoiar abertamente o Bolsonaro. Mas eu acho que ele tem outras pretensões políticas, apesar do desgaste que ele teve aí em vários momentos da sua curta trajetória política, né? Provavelmente, eu acho que ele deve vir como candidato à presidência em 2026 e não vai perder nada com isso, porque o mandato de senador que ele recebeu tem 8 anos, né? O que vai dar margem para colocar em prática com mais segurança aí alguns dos seus planos. Para finalizar, que ninguém tenha ilusões aí com o ex-ministro Sérgio Moro, que fez acusações levianas ao presidente da República e que não foram comprovadas, né? A impressão que eu tenho é que ele caiu no conto do Dória, o que não aconteceu com Paulo Guedes, vocês devem estar lembrados do episódio, né? O Moro tentou destruir o governo Bolsonaro, só que ele não conseguiu, e ficou muito mal na fita, né? A sua atitude com o senador Álvaro Dias mostrou um certo desvio de caráter aí, pelo menos é assim que eu estou vendo. Eu repito, o apoio dele agora é muito importante, mas confiar numa pessoa assim, eu acho muito complicado. Quem sabe ele não quer negociar uma ida para o STF, né? Uma indicação do presidente Bolsonaro. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Marcelo Cardoso, apoiadores de Lula dizem que ele venceu o debate, né? Os de Bolsonaro acham que o presidente se saiu melhor. A imprensa militante acha que Lula só foi bem nos primeiros minutos. Depois disso, Bolsonaro foi melhor. Agora, as mais de 30 milhões de pessoas que não votaram, ou aquelas que votaram em branco ou anularam o seu voto, após o debate, essas pessoas podem mudar de opinião? Eu acho que sim, Ronaldo. Eu acho até que eleitores do Lula podem mudar em função disso. O presidente estava muito seguro, não caiu nas armadilhas. O Lula chegou muito com aquela empáfia, parecia trabalhar em 220 voos, estava fora da corrente habitual, tentando mostrar segurança, tentando mostrar presença, estava muito serelepe, como se diria. Mas
O que aconteceu ao contrário foi que o Bolsonaro impôs o ritmo dele e desconcertou o Lula, né? Isso ficou muito evidente no terceiro bloco. Aquela história dos 5 minutos e tanto, quase 6 ou 7, que o Marcelo falou, então aquilo ali foi ele não soube controlar e o Bolsonaro. E depois eu vi as fotos do estúdio, ele tinha um controle visual perfeito do tempo de que dispunha. O problema é que ele foi falando, gastou todo o tempo que tinha e deixou o Bolsonaro lindo, leve, solto ali, ele deitou e rolou. O Bolsonaro foi objetivo nas respostas, naquilo que diz respeito aos seus feitos, né? Mesmo quando ele precisava até, de alguma maneira, atacar o adversário, mas para poder contextualizar a própria resposta que ele tinha que dar. O Lula acabou ficando desconfortável, tem vídeos mostrando isso em bastidores, né? Andando sem rumo, voltava para o púlpito, andava para frente, suava muito, metia a mão no bolso, tirava como se fosse um lenço ou alguma coisa quando ele fosse secar o suor, depois ele via que ele não devia fazer aquilo, bebeu muita água, né? Presume-se que seja água. E ele foi descortês, quer dizer, em bom português, ele foi grosso, como é do feitio dele, com assessores, né? Ele, inclusive, deu uma resposta grosseira com palavrão para uma das suas assessoras. Oh, mas quem fala palavrão é o Bolsonaro, ele é tão condenado por isso. Oh, quem é rude com as mulheres é o Bolsonaro, ele é muito criticado por isso. A presença do Sérgio Moro certamente também é uma coisa que deve ter desconcertado ele, né? Uma coisa incômoda ali. Existem registros também de imagens da Janja e da Glaze desoladas, olhando o Lula sendo arrebentado no ringue por um pugilista muito melhor do que ele. Houve também o registro aí, o Alckmin descumprimentado, vamos dizer assim, né? Ele estendeu a mão e ficou no vazio, né? Ele ficou ali esperando um cumprimento que não veio. No final da entrevista, teve aquele episódio também da forçação de barra com o Bolsonaro sobre o assunto das meninas venezuelanas, e aí ele abruptamente terminou a entrevista. Bolsonaro encerra a entrevista, e a imprensa sempre tem um jeito de tratar isso, né? Aquela mentira que foi contada pela amante, a Glaze, né? E que foi, inclusive, proibida por Alexandre Oglandi de virar propaganda eleitoral do PT. Enfim, eu acho que por essas revelações que o Lula acabou fazendo e que foram muito bem ambientadas ali numa circunstância em que o Bolsonaro dominou o ambiente, até pela própria calma, que é uma coisa não muito usual dele, mas ele soube controlar ali, na risca, o espírito ali, para não se exceder, enfim, manteve os ânimos arrefecidos e tal. Apelou muito para o sorriso, o Lula criticou o Bolsonaro, só sorriu o tempo todo, não sei o que, porque aquele negócio do deboche, nas mentiras, então, ele não tinha o que fazer. Acho que nós em casa também ríamos vendo aquilo. Então, eu acho que isso pode ensejar assim, mudanças de voto. Aqueles indecisos, né, os que não votam nem saem de cima, que não sabem o que querem, que votaram no circo, votaram na tablet, ele pode ter, como já se fala em virada de votos, e há pesquisas apontando para isso desde domingo, esses votos eu acho que ele pode ter angariado, sim. Muitas mudanças, muitas definições, sobretudo, de votos, em função desse debate da Bandeirantes. Tem uma coisa, né, que eu acho interessante, em função desse momento que a gente está vivendo. Essa eleição, ela pode acabar aí de duas formas, porque eu não acredito que o Lula consiga reverter muitos votos. Se os votos das pessoas que se abstiveram forem agora nesse segundo turno, a abstenção for menor, o Bolsonaro pode ter um resultado surpreendente. Agora, se as pessoas que se abstiveram continuarem sem votar, aí a disputa ali vai ser pau a pau e o resultado imprevisível. Bom, vai ser no olho. Chama no Turf, tem uma expressão, vai ser no olho. Não me lembro, uma expressão que se usa no Turf. No Photoshop. No Photoshop, exatamente. Beleza. Bom, agora vamos falar sobre o tiroteio em Paraisópolis. Arlindo, será que só o Lula pode entrar nessas comunidades sem permissão e sem coletes à prova de balas? Pela demonstração que nós tivemos aqui no Complexo do Alemão, né? Ele protegido pelo Xandinho, que é um dos grandes lá do Complexo do Alemão, não é apenas um reduto do Comando Vermelho, ele é o Estado-Maior do Comando Vermelho, está ali, né? E o Lula se deu muito bem lá, enfim. Além disso, você se lembra que houve uma interceptação
telefônica do Marcola. E o Marcola mandou, o dono do PCC mandou apoiar o Lula, apesar dele ser pilantra. Olha que o Marcola é um cara que recita Divina Comédia e etc. Entende de Dante Alighieri? Marcola foi bom de escola, né? Então ele entende, conhece o Lula muito bem. Esse negócio de Paraisópolis, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas parece que demonstra que você, para entrar nessas comunidades, tem que ter a anuência do chefe do tráfico, do chefe da milícia, etc. E por esses episódios, vocês, eleitores, acreditem, essa eleição é como o Bolsonaro diz, é o bem contra o mal. Optem, não se abstenham, vão lá e votem pelo bem, porque não acha que vocês vão escapar dessa miséria que virá aí se esse decrépito, corrupto, descondenado ganhar essa eleição. É verdade. Agora, Marcelo Campos, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem colocado o dedo na ferida quando o assunto é combate à criminalidade. Os criminosos estão reagindo, estão se mostrando? Olha, esse episódio de hoje deixou isso muito claro, porque, como disse o próprio o ex-ministro Tarcísio, essa não deixou de ser uma ação intimidatória, mas ela foi muito mais territorial do que eleitoral, né? O próprio Tarcísio, ele disse que ele e a equipe dele foram alvo de intimidação por parte de um grupo de criminosos na parte da manhã. Ele mesmo disse numa declaração que deu que havia 2 motoqueiros que começaram a fazer perguntas para as pessoas, começaram a tirar fotos e depois parece que voltaram armados, embora o tiroteio não tenha acontecido ali na porta do local onde ele estava, né, que era um projeto social dentro da favela lá de Paraisópolis, na capital paulista. Então, tanto a equipe do Tarcísio quanto os jornalistas estavam cobrindo o evento. É claro que na hora que começa um tiroteio, todo mundo vai embora, todo mundo deixou o local às pressas, até por orientação da segurança, né? No caso do Tarcísio, ele entrou e ainda abrigou alguns jornalistas na van blindada que ele usava. Agora, o Tarcísio, ele disse que inicialmente, ele mesmo falou isso, que descarta a possibilidade de um atentado, mas, sem dúvida nenhuma, o tiroteio foi uma mensagem aí passada pelos criminosos de que a presença dele, daquela equipe, dos seguranças e tal, aquela presença não era bem-vinda naquele local, né? Então, depois dessa fase inicial que aconteceu ali, onde, segundo o Tarcísio, eram 8 indivíduos em motocicletas que rondaram lá na frente do Instituto para fazer as tais fotos e vídeos que eu mencionei, eles também abordaram ali muita gente fazendo perguntas, né? E aí voltam com armamento e o tiroteio foi iniciado. Atentado não foi, mas com certeza foi intimidação, e eu dou toda a razão ao ex-ministro quando diz que foi muito mais territorial do que eleitoral. Essa ação foi muito mais territorial do que eleitoral. É isso. Marcelo Cardoso, a imprensa hipócrita, militante, tem uma forma bem pitoresca de analisar esse episódio do tiroteio em Paraisópolis. Um veículo publicou, olha só: barulho de tiros interrompe visita de Tarcísio a Paraisópolis. Candidato ao governo de São Paulo deixou o local escoltado por seguranças. Ninguém ficou ferido. Tem mais uma aqui, olha só esse outro destaque. Vídeo: Tarcísio foge
de ato em Paraisópolis durante suposta troca de tiros. Não pode. Imagens mostram o candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo se escondendo em meio a barulho de tiros. O vídeo também mostra policiais militares em ação. Ato acontece dias após Heleno prever, entre aspas, um atentado. Caramba! Pô, não foi dias após. O Heleno deu a declaração em 2020, se não me engano. 2020, pois é. Agora, como é que se explica Muitos dias após. É porque soltaram um vídeo semana passada que era o mesmo vídeo de 2020, entendeu? Dizendo atualizado, né? Entre aspas também. Agora, como se explica esse comportamento da imprensa militante, hein? Pois é. Antes de responder, só corroborando o que o Alino falou, a questão da luta do bem contra o mal, tem a história de um jovem que está em cima de um muro e, de um lado, os anjos chamando ele para que ele viesse para o lado da luz e tal, e do outro lado, simplesmente nenhuma manifestação. Ele pensa, cara, mas ninguém te chama do outro lado? Não, o muro não, o muro é do meu lado. O diabo explicando, né? Ele não precisa chamar, o muro está do meu lado, o muro é meu. Esse é o aspecto que fica. O muro é meu, a indecisão joga exatamente para o lado ruim. Mas, olha, essa coisa, o Tarcísio foge, se esconde, isso é de uma disfarçatez. Pelo amor de pelo Deus. Amor de Deus, né? Se bem que hoje, sem a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalismo, os estagiários fazem qualquer coisa, né? Aí, com essa gente, nós passamos a viver no reino dos supositórios, né? Suposta troca de tiros, suposto barulho de tiro, suposto bandido, suposto atentado. Ou seja, nada é definitivo, nada é claro, nada é, né? Você não tem, exige um cuidado para se dizer essas coisas, como também houve um cuidado para explicar a história do CPX no poder do Lula, porque o cara, na verdade, não era um bandido. Aí a imprensa, o G1, fez 3 ou 4 textos diferentes para poder tentar explicar isso. Agora, com um episódio desse tipo acontecendo menos de uma semana depois da entrada triunfal, né, pompa e circunstância de Lula no Complexo do Alemão, sem segurança ostensiva, sem polícia, sem senões da parte dos donos do lugar, sem constrangimento nenhum, de parte a parte, quem quer que fosse, eu acho que a gente percebe bem o lado da lei e da desordem, né? O lado da lei e o lado da não lei, o lado da desordem, né? Do crime, né? E ainda teve, Marcelo, aquele episódio da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Que um sujeito do comando na igreja. Da igreja, né? Da igreja e disse, confessou que era para intimidar mesmo, para as pessoas não irem para lá, né? Então a gente tem o crime tem lado, né? E tem método também, né? Pois exatamente. Meus amigos. Aí, não, eu li que em 4 anos é o segundo político adversário do Haddad que sofre um atentado. Agora, esse poste, pelo visto, é um perigo, né? Em 2018, atentado contra o Bolsonaro, o candidato contra ele é o Haddad. Agora, atentado contra o Tarcísio, o candidato contra ele é o Haddad de novo, né? É verdade. É verdade. Agora, para terminar, 1 minuto para cada um, hein? Para cada um responder sobre a iniciativa extremamente democrática do PT de querer tirar a Jovem Pan do ar, pelo amor de Deus, alegando que a emissora privilegia a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Arlindo, 1 minuto para você, vamos lá. Gozado. Eu já vi ali o Guga Noblar, Amanda Klein, Piperno e outros mais falando muito mal do presidente Bolsonaro contra ele. Na Ainda tem Jovem o Schelp também, né? Ainda tem o Schelp também que disfarça. Tem mais gente, tem mais gente. Essa iniciativa é a cabeça do PT, comunismo, censura. Censura que já vem sendo feita, aliás, pelo nosso Alexandre de Moraes, o imperador, o homem que tem o poder moderador nas mãos hoje. O grande. Isso é típico do comunismo, do Foro de São Paulo, né? Da mentalidade cubana, venezuelana, etc. É isso aí, comunismo. Pois é. Marcelo Campos, com você. Eles ainda não conseguiram aí emplacar o controle social da mídia, né? Só que essa atitude mostra como é que vai ficar o Brasil, a imprensa e as redes sociais se o Lula voltar ao local do crime, né? Olha aí,
Isso é um... Regulação da mídia. Regulação da mídia. O Lula fala nisso a toda hora. Isso aí é só um aperitivo. Só um aperitivo. Marcelo Cardoso, vamos lá? Na verdade, vocês também já disseram tudo, né? É um resumório do que o Lula pretende na presidência em termos de regulação da mídia. Essa é a prática da regulação da mídia, é uma espécie de test drive que ele quer nos propor aqui disso, com a anuência e o beneplácito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, né? O conceito que ele defende é exatamente esse: calar todos aqueles que têm uma expressão de pensamento diferente e, sobretudo, contrária dele, né? Façam o que eu mando e não se atrevam a me contrariar. Mas o ditador era o Bolsonaro, né? Pois é. É assim com o Chaves, com Ortega, com Fidel Castro. Então, na verdade, para ilustrar, o Maduro fechou mais 40 e tantas rádios. O Maduro ontem fez miséria aí. Miséria, Maduro ainda vai cair de podre, ainda não vai. A CNN, hein? Pois a maior do mundo, Ortega, ó. Então, eu fecharia dizendo o seguinte: a defesa da liberdade de opinião, e em sentido da liberdade de vida, né, de viver, está em jogo. Tá? Sob forte ameaça, está em jogo, e é isso que nós vamos decidir no dia 30 de outubro. É uma responsabilidade enorme que a gente tem. Totalmente. Bem, pessoal. Bem contra o mal. É isso aí. Chegamos, então, ao final dos 4 elementos de hoje, hein? Eu quero agradecer a participação do Arlindo Lopes Correia, do Marcelo Campos e do Marcelo Cardoso, e agradeço também a você que ficou aqui com a gente no programa de hoje. Valeu a companhia, uma ótima semana para todo mundo. Beijo grande. Tchau.